Olá, seja muito bem-vindo à nossa palestra de hoje que visa tirar uma dúvida muito comum entre os servidores que trabalham com licitações e também os fornecedores em relação à pesquisa de mercado. Pessoal, presta atenção. É possível que o órgão ou a entidade obrigue aquela entidade que está fazendo a licitação, né, que vai fazer a licitação, utilize como valor de referência o menor preço que nós conseguimos encontrar na pesquisa de mercado? Então vamos solucionar essa dúvida muito comum, porque alguns órgãos, algumas entidades realmente obrigam aquele gestor que vai fazer a pesquisa de mercado, que chega nos preços, e obriga então que aquele departamento de licitações ou compras pegue o menor valor encontrado na pesquisa e coloque esse valor como valor de referência, valor estimado e até mesmo o valor máximo que vai ser aceito para aquela futura contratação. Pois bem, pessoal, quem não sabe a diferença entre adotar o menor valor, a média ou a mediana em pesquisa de mercados, quero já pedir para que você pare esse vídeo, volte e assista o nosso vídeo sobre média, mediana e menor preço, onde eu explico certinho para vocês, de modo prático, como que você vai calcular cada uma dessas metodologias de pesquisa de mercado. Então volte, assista aquele vídeo e depois você continua para acompanhar aqui o raciocínio. Também existe um e-book no site da Viana, onde você vai encontrar de maneira bem detalhada, o passo a passo, como calcular, né, a média, a mediana ou o menor preço, para auxiliar aí na pesquisa de mercado de vocês. Então, a pesquisa já foi feita, quer dizer, nós já encontramos no mercado qual é o valor daquele equipamento que a administração pretende licitar. E a gente sabe que, dentre as metodologias da Instrução Normativa número 5 de 2014, que em 2017 foi atualizada, então ela traz algumas metodologias, algumas sugestões de metodologias para serem adotadas, que é o menor preço, ou a média, ou a mediana. E a grande dúvida é, professora, lá no meu órgão eles obrigam sempre a gente a adotar o menor valor como parâmetro de referência. E aí, o tribunal pode, de repente, se o gestor não adotar o menor valor, eu posso responder por isso futuramente? Essa é a dúvida da maioria das pessoas que atuam, então, e são obrigadas pelo próprio órgão a pegar lá o menor preço e colocar como parâmetro de referência. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece é o seguinte, a Lei 8666, nem a Lei 10.520, não traz, né, além de não trazer nenhum parâmetro para pesquisa de mercado, a gente tem que se socorrer da Instrução Normativa número 5 de 2014, a respeito da pesquisa de preço. A gente tem que se socorrer, então, dos parâmetros estabelecidos nessa instrução. Ela não traz a obrigatoriedade, então, da adoção do menor valor. Por quê? Porque não há possibilidade de fazer isso sem ter um caso concreto, porque é só no caso concreto que a gente vai ter a certeza absoluta de qual seria o melhor parâmetro ou metodologia para ser adotado naquele caso, para ser utilizado como valor de referência. Mas aqui a gente vai dar o passo a passo aqui para que você consiga se localizar quando adotar um ou outro. Então, pois bem, como a Lei 8666 não obriga ao gestor a adotar o menor preço, muito pelo contrário, a Instrução Normativa número 5 de 2014 de Pesquisa de Mercado, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, traz aí, então, as metodologias possíveis de serem adotadas, sendo a média, a mediana ou o menor preço. Fica a critério do gestor analisar, naquele caso concreto, qual dessas três metodologias melhor se adequa à questão daquela futura licitação, daquela futura contratação. Então, vamos supor que a administração precisa fazer a compra de um equipamento de informática, ela vai coletar os preços no mercado e ela chega então a três valores: R$100, 110 e 115. Esses foram os valores, as amostras encontradas nesse nosso exemplo hipotético. Pois bem, então, se a administração for levar em consideração o menor preço como parâmetro de referência, ela adotaria a amostra de R$100. E ela vai colocar como R$100 o valor estimado para todos os fins, esse que vai ser o valor estimado para aquela futura licitação.
Agora, se a administração efetuar a média ou a mediana, como é que funciona? Então, eu tenho R$100, 110 e 115. Se eu for utilizar a média, na média a gente tem que pegar esses três valores, somar os três e dividir por 3. Então, se eu tivesse encontrado 5 valores, eu somaria os 5 e dividiria por 5. No caso que eu estou utilizando 3 valores encontrados, somo os 3 valores e vou dividir por 3. O valor dessa média aritmética vai dar 108,33, né? 108 e alguns quebrados. Esse seria, então, o valor referente à média, se a gente fosse utilizar a média como parâmetro nesse exemplo. E se eu fosse adotar a mediana, é o valor do meio. Então, se eu tenho 100, 110, 115, 110 seria o meu valor de referência adotando a mediana como metodologia, tá? Percebam que nesse exemplo, então, a média e a mediana ficaram muito próximas, né? 110 e 108 e alguns quebrados. Como elas ficaram muito próximas, o primeiro indicativo que eu tenho é que eu estou no caminho certo. Por quê? Porque se os valores fossem muito diferentes, a gente saberia que a nossa amostra poderia ter ou valores exorbitantes, muito altos, ou valores inexequíveis, muito baixos, que estariam viciando o valor final do meu valor estimado. Agora, como elas estão muito próximas, significa que essa amostra que a gente está utilizando não tem valores muito excessivos ou inexequíveis. Então, eu estou no caminho certo, né? E agora, como que eu sei se eu adoto a média, a mediana ou o menor preço? Então, o que fica evidenciado na doutrina, na jurisprudência, é que, regra geral, a gente sempre vai adotar a média. A média é uma regra geral. Percebam, pessoal, que a média e a mediana, elas consistem em trazer o preço tendência daquele mercado, né? Então, vai refletir quais são os valores realmente praticados no mercado para aquele tipo de objeto. Agora, se a gente estiver dentro de um objeto que tem uma competição muito restrita, são pouquíssimos fornecedores que conseguem vender aquele produto que você está buscando ou oferecer aquele serviço, quer dizer, baixíssima competição. Tem meia dúzia de fornecedores no Brasil que fazem esse tipo de entrega, esse tipo de serviço ou entrega esse tipo de produto. Nesse caso, sim, então, a recomendação é que você pode usar o menor preço, porque aí você acaba colocando, então, um pano de fundo para que as empresas não trabalhem com valores muito exorbitantes, já que a competição é muito baixa, tá? É, por exemplo, o que acontece no caso de elevadores. A gente não vai encontrar na amostra, quando for fazer a pesquisa, você não vai encontrar um valor, assim, promocional. Essas empresas, elas têm uma margem que elas não podem reduzir. Então, a gente utilizando um menor preço, a gente consegue efetuar aquela contratação nesse tipo de mercado, que é um mercado de baixíssima concorrência. Agora, outros objetos que não têm a questão da baixa concorrência, o ideal é que a gente utilize a média ou a mediana. E aí vem a questão, então, professora, o órgão pode obrigar que eu utilize o menor preço? Bem, pessoal, primeiro, isso é realmente uma decisão que fica no campo da discricionalidade daquele órgão. Então, existem órgãos que obrigam o gestor a utilizar o menor valor encontrado como referência. Veja, isso não vai ter problema se aquela pesquisa de mercado foi muito bem elaborada e a gente tiver certeza absoluta que com aquele valor do menor preço eu vou conseguir levar para frente aquela licitação. O que pode acontecer de errado é que se o menor preço for um preço que foi encontrado numa empresa só uma empresa que foi realmente coletada, não significa que aquele menor preço reflete o valor de mercado. Significa que foi o menor valor encontrado pelo gestor que fez a pesquisa de mercado. E aí o que pode acontecer é que a sua licitação acaba sendo deserta, acaba não indo ninguém comparecer na licitação por não conseguir realmente usar aquele mesmo valor que você encontrou em uma única empresa, tá? Então, essa seria o primeiro problema que você poderia ter ao adotar unicamente o menor valor como valor de referência. Agora, é óbvio que se existe uma gama imensa aí de fornecedores que trabalham com aquele menor preço, aí não tem problema nenhum, você poderia adotar o menor valor e não vai ter problema da licitação ser deserta, fracassada, vai ter competitividade, tá? Porém, né? O que a gente quer deixar claro aqui é que o seu órgão, a sua entidade,
pode, então, implantar essa obrigatoriedade para você. E aí é claro que se o seu órgão implantou essa obrigatoriedade, você precisa seguir o que o seu órgão, sua entidade, por exemplo, a sua prefeitura, a sua secretaria determinou. É claro que se isso começar a dar problema, como eu falei, licitações desertas, licitações que ninguém comparece porque o valor acaba sendo inexequível, aí você precisa conversar com o pessoal para rever essa metodologia e poder então, no caso concreto, em alguns casos, adotar a média e a mediana. Agora, respondendo objetivamente a pergunta, os órgãos de controle não têm como penalizar o gestor por ele ter adotado a média ou a mediana. Quer dizer, então, respondendo a pergunta, os órgãos de controle eles não têm como obrigar a que o seu órgão adote sempre o menor valor como parâmetro de referência, tá? Porque, como eu disse, isso vai depender do caso concreto e a Lei 8.666, a Lei 10.520 não obriga a adoção do menor preço, assim como a Instrução Normativa número 5 também não obriga. Ela traz os 3 parâmetros de referência para ficar a critério do gestor qual aplicá-los, né? E, inclusive, o Acórdão 3068 de 2010 do plenário do Tribunal de Contas da União traz exatamente essa indicação. Olha, a gente não tem como obrigar o gestor a adotar o menor preço, mesmo porque o acórdão, né, determinou, nesse acórdão TCU, mesmo porque o menor preço nem sempre vai refletir os preços praticados no mercado. O que reflete de uma maneira muito melhor seria a média ou a mediana. Então, o próprio TCU dá o aval nesse posicionamento que eu estou trazendo para vocês na palestra de hoje. Ficando, né, o caso do menor preço restrito aos objetos de baixa competição. Vocês vão encontrar também essa orientação nos acórdãos 1639 de 2016, do plenário do Tribunal de Contas da União, e também o acórdão 7290 de 2013, da segunda Câmara do Tribunal de Contas da União. Então, o menor preço ficaria restrito para esses casos de baixa competição. Agora, muito cuidado, tá? Tudo que eu falei até aqui, né? Vamos voltar um pouquinho, tudo que foi falado, a gente está levando em consideração que a sua pesquisa foi bem feita, que a sua pesquisa foi bem elaborada dentro da realidade do mercado. Porque se a sua pesquisa foi mal elaborada e você trouxer valores exorbitantes, você vai responder por isso, tá? Independentemente de ter adotado o menor preço, a média ou mediana, você vai responder por isso, por ter utilizado critérios equivocados, que resultou numa pesquisa com valores exorbitantes acima dos praticados no mercado e vai resultar numa licitação superfaturada, danos ao erário. Então, tudo o que foi explicado na palestra de hoje está levando em consideração que essa pesquisa foi bem feita, foi muito bem elaborada dentro da realidade dos preços praticados no mercado, tá? Então, não confundam isso com a responsabilidade de uma pesquisa mal elaborada, porque se a sua pesquisa foi mal elaborada, com valores exorbitantes, você vai chegar num valor estimado exorbitante, vai fechar uma contratação superfaturada, e aí a gente vai ter que abrir um processo administrativo, vocês vão responder pelos danos causados ao erário por essa pesquisa que foi mal elaborada, independentemente de adotar o menor valor, a média ou a mediana. Então, muito cuidado no momento de elaborar, de confeccionar a sua pesquisa de preço. Se você quiser aprender a realmente fazer uma pesquisa de preço, a gente já deixa aqui então o convite para que vocês participem dos nossos cursos de capacitação, tanto os presenciais quanto à distância. Você encontra no site da Viane Consultores a nossa agenda completa, para que você consiga, então, o passo a passo, você aprenda o passo a passo de uma forma clara, objetiva, de como elaborar, como utilizar toda a legislação, todos os critérios que a gente tem dentro dessa questão da pesquisa de mercado. Um grande abraço e até a próxima palestra.